Algumas pessoas têm o costume de pesar, de se pesar para ver qual é a sua pesagem e como está a sua saúde corporal. Muito bem. Mas o ponto que deve ser levado em conta é que o corpo humano possui uma variação na sua massa corporal. Isso acontece justamente porque somos seres vivos, ou seja, nosso corpo está em constante funcionamento e alteração. Pelo fato de o corpo humano ser composto em 70% de água, o peso corporal de uma pessoa pode variar em até 2 quilos durante o dia. Ou seja, a massa corporal ela não se mantém sempre a mesma. Ela varia durante o dia, justamente porque o nosso corpo está em constante funcionamento. Ele está o tempo todo produzindo energia, consumindo energia. Então, dessa forma, o nosso peso varia durante um dia só. Durante o próprio dia, esse peso pode variar. Então, o peso, a pesagem não é sempre constante. Segundo estudos, um ser humano deve ingerir entre 1,5 litro e 3 litros de água para se manter hidratado durante o dia. Mas da mesma forma, o corpo humano pode eliminar entre 1,5 litro e 3 litros de água por dia. Esse processo de eliminação ocorre por meio da urina, por meio do suor, por meio da evaporação da pele e mesmo em pequena taxa pela respiração, ou seja, o próprio ar que sai dos nossos pulmões, ele carrega a umidade consigo, então nós eliminamos água ao respirar também, mesmo que em taxa muito pequena. Então, digamos que você vá praticar um exercício e no início seu corpo estará bem hidratado. E considerando que seu peso seja de 65 quilos, seu exercício durou por volta de 4 horas. Se você não tiver se hidratado em nenhum momento durante o exercício, no final, quando for se pesar, estará pesando 63 quilos. Mas deve-se lembrar que desses 2 quilos que você perdeu, apenas por volta de 200 gramas equivalem à gordura queimada. O restante da pesagem equivale apenas à água que foi eliminada do seu corpo. Ou seja, como não houve a circulação de água no seu corpo, ele apenas eliminou essa água, ou seja, o peso que a água estava exercendo no seu corpo foi eliminado. Então, esse peso que a balança demonstra que você perdeu, ele não equivale exatamente à gordura perdida, ele equivale a uma taxa de água que o seu corpo perdeu. Claro que por conta do exercício você perdeu uma porcentagem de gordura do seu corpo, você queimou uma porcentagem de gordura, mas não essa porcentagem não equivale ao peso que você perdeu. O peso que você perdeu equivale à taxa de gordura mais a quantidade de água que o seu corpo eliminou durante o exercício. A forma mais precisa de saber qual o nível de massa corporal que atende à saúde do seu corpo é por meio da tabela IMC. Essa tabela funciona dividindo o peso da pessoa pela sua altura ao quadrado. O valor obtido pode ser encontrado na tabela de variação IMC, e a posição na tabela em que se encontra demonstra o nível de saúde corporal dessa pessoa. A tabela IMC trabalha com uma forma de variação de peso de 5 kg. Essa forma de hidratação do corpo não vai influenciar no resultado. Dessa forma, podemos concluir que o peso na balança não reflete exatamente a perda de gordura corporal. Bom, então, a tabela IMC, ela consiste basicamente em você fazer um cálculo utilizando sua altura e o seu peso. Esse cálculo ele equivale ao peso dividido pela altura ao quadrado. Ou seja, você vai fazer esse cálculo e esse cálculo vai gerar um valor.
esse valor ele está na tabela IMC. Você pode encontrar esse valor lá na tabela IMC. E dependendo do local onde se encontra esse valor na tabela, esse valor vai representar o grau de saúde corporal que o seu corpo está no momento. Ou seja, se o seu corpo está desnutrido, se o seu corpo está normal, está com muita massa corporal, se está em obesidade ou em obesidade crônica. Bom, a tabela IMC, ela trabalha com uma variação de pesagem, justamente por conta da hidratação, por conta da água que o seu corpo está ganhando e perdendo durante o dia. Então, a tabela IMC, ela trabalha com uma variação de 5 quilos. Esses 5 quilos, eles são justamente para que a hidratação do seu corpo, ou seja, a água que o seu corpo está ganhando e perdendo durante o dia, não influencie no valor da sua posição na tabela IMC. Então, com a tabela IMC, você pode, desconsiderando a hidratação, você pode saber qual é o nível de saúde que está o seu corpo. Então, nós podemos interpretar que o peso na balança não reflete exatamente e concretamente a saúde corporal em que nós estamos, porque existe a hidratação. O nosso corpo, ele é como se fosse uma máquina que está o tempo todo em funcionamento, gastando energia e adquirindo energia. Ou seja, a pesagem, assim como nós pesamos qualquer coisa em uma balança, um objeto material, como 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, nós pesamos em uma balança, isso sim vai ter um valor sempre concreto, vai ser sempre o mesmo. Mas o nosso peso corporal, ele vai sempre variar, porque durante o dia nosso corpo está em constante trabalho, ele está em constante movimento. Então nós ganhamos, perdemos energia e por conta disso o nosso peso também é modificado durante o dia. Então, por conta disso, ali por volta de 2 quilos, você não pode confiar muito na balança, porque esses 2 quilos você varia durante o dia, mesmo se você estiver se hidratando durante o dia, estiver tomando água da forma correta. Esses 2 quilos, eles vão variar durante o dia. Então, a pesagem, se você se pesar de manhã e estiver com um determinado peso, e à tarde você for se pesar e estiver um pouco mais leve, ou estiver com uma pesagem menor, não significa que você emagreceu. Significa apenas que o seu corpo ele perdeu uma quantidade de água. Ou seja, o seu corpo está mais leve por conta que ele perdeu a água. Então, isso não demonstra que você definitivamente emagreceu naquele período de tempo. Muito bem, então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!